E aí, galera? Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Meu parceiro, sócio aqui, Carlos Alexandre Braga, meu comandante. Tudo bem, chefe? Tudo bem? Como é que tá? Como é que estão as coisas por aí, Léo? A Olha, vida é muito acho que boa e nós. sempre vai dar certo. Porque o presente é dirigido. O presente, não. O passado faz o presente e o presente dirige o futuro. Perfeito, exatamente. Por isso que nós temos que continuar trabalhando, fazendo com que nós tenhamos os argumentos multiplicados para que a gente consiga mais pessoas na mesma linha do que a gente pensa, né, Braga? Exatamente, e temos o presente fazendo um futuro melhor. Braga, nós temos conversado, e tanto eu quanto você, nós fomos secretários de Segurança Pública. E nós temos Isso. conversado sobre o tema que a gente vai se debruçar aqui nesse tempo que nós ficarmos, que vai ser por Hum, cerca de 20 minutos conversando, sobre as secretarias de segurança pública. hum. Sobre esse tema, você disse e me despertou para esse assunto sobre a má utilização das secretarias de segurança pública nas cidades. Pode explicar um O pouco som tá essa um pouco, ideia? tá um pouco ruim, ô Léo, seu som. Tá Tá tipo oscilando? cortando assim. É. Ah, para mim está vindo normal, Braga. Não, agora Veja se melhorou. normalizou. Tá Ah, tá bom. normal. Então, eu vou novamente fazer a pergunta que eu tinha dito. Você que tinha levantado essa Tá. questão sobre as secretarias de segurança pública, de repente, não estarem sendo utilizadas como deveria. Isso. Você e eu, nós somos secretários de segurança, a gente tem uma experiência, a gente vai falar disso, mas me diga sobre essa impressão que você tem e até mesmo para aquela pergunta que você disse sobre possíveis extinções de secretarias de segurança pública. Bom, Léo, eu vejo o seguinte. Como eu falei em outro canal, eu fui um incentivador muito grande da criação das secretarias de segurança pública municipal em todo o país, com diversas cartas assinadas nesse sentido. Só que hoje, depois de ver o funcionamento de várias que estão aí, eu vejo que, e também considerando a pandemia e que terá que ser feito redução de gastos para investimentos, essas secretarias de segurança, na sua grande e absoluta maioria, teriam que ser extintas, porque não estão servindo para nada, porque as guardas não avançaram por conta das secretarias. Eu lembro em São Paulo, quando foi criada a de São Paulo, a capital, que inclusive eu fui contra, porque ela criava, na época, 356 cargos em comissão, inclusive fui perseguido, processado por ter sido contra, e continua até hoje. Ali me acendeu uma luz vermelha. E hoje, eu tenho tranquilo, as secretarias, com raríssimas exceções, que daí não é a secretaria que funcionou, são algumas pessoas idealistas que funcionaram. Elas não funcionam, só estão servindo para cabide de emprego e gasto público, que poderia ser investido nas guardas. Olha só, quando a gente diz isso sobre a utilização das secretarias de forma equivocada, inclusive caindo na mão daqueles que vão contra a evolução da Guarda Municipal, que às vezes se aposentam em outras instituições de segurança pública e por conta da fonte pagadora, você mesmo já alertou para isso, conseguem Isso. acumular salários, né? Gostaria que você falasse isso também, porque aí acaba sendo Então, mais um interesse próprio, né, Braga? veja só, vamos lá, olha, vamos pontuar aqui essa questão das secretarias. Nós dois somos secretários. E, pela lei, nós dois poderíamos ser comandantes de outras guardas, porque lá diz que tem que ser guarda de carreira, mas não fala que da carreira daquela guarda. Então, eu Exato. entendo que você sendo de uma guarda, você pode ser comandante de outra. As secretarias, hoje, o que aconteceu? Com o advento da lei 1322/2014, que os comandos têm que ser próprios, as pessoas que anteriormente ocupavam os comandos da guarda, agora ocupam as secretarias e não deixam os comandos das guardas trabalharem, entendeu? Prejudicam o crescimento das guardas, têm um gasto público violentíssimo e usam somente para política própria. Então veja que as secretarias hoje, na sua grande maioria, elas não servem para nada. E se você pegar as grandes secretarias e ver qual foi o avanço que elas trouxeram para as guardas municipais, nós vamos ver que foi zero. Sendo que o orçamento, se ficar
com o comando da guarda, e o comando da guarda é ligado direto ao prefeito ou ao vice-prefeito, vai funcionar muito melhor, vai ter uma economia que vai possibilitar esse dinheiro que é gasto com as secretarias, com o cabide de emprego, investimento na guarda, contratar mais guardas e etc. E aqui, ó, eu não quero citar, mas se for preciso eu cito diversas secretarias que estão com um cabide de emprego gigantesco, inclusive eu sei nominal, não quero falar, mas se precisar eu tenho os dados, nominalmente, com quantidades e salários. E para o que estão servindo? Para nada. Então, olha só, a questão do acúmulo, o acúmulo que você perguntou, é o seguinte, o Estado de São Paulo, um exemplo, o Estado de São Paulo tem um teto salarial para os funcionários do Estado. Então, e normalmente, um coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando ele vai para a reserva, normalmente ele vai já ganhando o teto salarial. Então, se ele exercer outro cargo público no Estado, e como é o mesmo cofre, ele não vai poder receber somente o teto, porque aquele teto é para todos, é constitucional. Só vai poder receber o teto. Mas ele pode receber o teto do Estado e o teto do município, onde ele for secretário. Então, daí, 2 salários. Acaba ficando interessante por isso, né, Braga? Então, olha só, nós já temos jogar contra a instituição, porque aí, esse é o pior, porque se tivessem feito um bom trabalho de crescimento das guardas, deixar as guardas trabalhar, tudo bem. Inclusive, tem vários secretários, que eu também tenho o nome, eu não quero nesse primeiro momento citar, mas tenho tudo planilhado, que na ativa falavam mal diariamente das guardas, processaram guarda, prenderam guarda, e quando foram para a reserva, assumiram uma secretaria como se fosse o maior amigo da guarda. Exatamente. Inclusive, tem secretários que eu também conheço que, enquanto delegados, fizeram até boletim de ocorrência de usurpação de função pública. E agora, hoje, é secretário de Segurança Pública. E já tendo ficado um longo tempo e nada feito para a instituição. Mas, Braga, olha só que interessante isso que você está dizendo, para que todos pensem. Porque eu fiz a chamada desse vídeo que nós estamos fazendo aqui dessa live, no canal Zumarinho, e teve gente que disse, mas e a hora que você tiver um comandante que for, de repente, arbitrário, jogar contra a tropa, mas não significa que a ausência de secretário deixará o comando da guarda sem o elo com o político. Perfeito, exato. Tanto que uma das hipóteses é ligada diretamente ao gabinete do secretário, do vice-prefeito. Por quê? Isso. Como saúde, educação e segurança são as 3 grandes áreas, e você mesmo já disse tantas vezes que nós vamos entrar numa crise de segurança, o vice-prefeito... Já estamos entrando. Exatamente. Que conversa diretamente com o prefeito poderia. Então nós extinguiríamos as secretarias de segurança pública, porque demonstrou, nesses anos todos, de Lei 13.022, nesses 6 anos, que é contraproducente, ligaríamos direto ao gabinete do vice-prefeito. Eliel, exatamente. Agora... vamos exemplificar sem nomes, tá? Mas vamos exemplificar aí para todo mundo entender o que eu estou falando. Quais são as 2 maiores capitais do país com as 2 maiores guardas? Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Segunda pergunta que eu faço aí para todos que estiverem ouvindo. O que essas 2 secretarias de segurança, tanto a do Rio como a de São Paulo, trouxeram de benefício para as suas respectivas guardas municipais? A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Olha, eu que estou de fora, vou dizer, Rio de Janeiro, que nós temos um cara excepcional, embora muitos às vezes criticando uma coisa e outra, é normal, porque na política é assim, que é o Jones Moura. Isso. Você ter um lutador do quilate do Jones Moura e não conseguir armar a corporação... Não, Eliel, nem vamos falar armar. Não vamos nem falar armar. Você vê como é que é grave o que nós estamos falando aqui hoje. Não vamos nem falar armar. Eles não conseguiram trocar o uniforme para a cor azul marinho. O secretário não conseguiu trocar o uniforme. Isso não estamos falando de 4 anos. Nós estamos falando desde quando teve secretaria lá. O que foi secretário último foi comandante. Foi presidente do conselho. Não conseguiu trocar o uniforme. Quer dizer, que avanço foi esse? Exatamente. E vamos para São Paulo também, Eliel. Vamos para São Paulo. Eu fico até meio irritado. Então, mas olha São Paulo. Vai lá, pode falar. Não, mas porque é o seguinte, pegando esse gancho do Rio, você foi muito mais além, nem o simples a troca do uniforme. Mas chegando a São Paulo, o que nós sempre tivemos foram gestos cordiais pela frente e por trás ineficiência. É o que eu vejo de longe. São Paulo não conseguiu, desde quando tem a secretaria, nem aumentar o efetivo que tem na lei.
e não é um partido, um governo. Todos os secretários que passaram desde quando criou a secretaria, se eu não me engano, em 2002, 2003, mas não lembro, é mais ou menos por aí. Até hoje, não conseguiram aumentar o efetivo da Guarda Civil de São Paulo. O efetivo hoje Braga, totalmente defasado de 6 mil. Quer dizer, serviu para quê? Braga, eu falo com você agora como presidente do conselho, não como um integrante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Isso. Então, vamos deixar bem claro aqui. Então, o que eu vou te falar, eu não quero resposta sua, só quero falar. Certo. Tá? Você não precisa contrapor. Você foi subcomandante, foi comandante, e diga-se de passagem, eu fui naquele ato de passagem de comando, nós estávamos perto, a gente percebeu sempre o seu esforço, seu carinho pela instituição, e você, como subcomandante e comandante, hoje, eu digo que das pessoas que estão na ativa, é uma lenda nas guardas municipais, por ter sempre continuado e persistido, e agora, você tendo sido comandante, nós, se quisermos puxar as matérias, a gente vai lembrar como você saiu do cargo. Eu não quero que você fale nada, tá? Só vou dizer o seguinte, quem quiser pesquisar essa questão, como você saiu do cargo. Então, olha só, um cargo, um comando que estava dando certo, um parceiro da guarda, que realmente via o lado do guarda, sempre de uma forma muito altiva, fazendo o trabalho, e nós sabemos o como saiu, e o porquê saiu. Se quem quiser depois falar no privado, a gente conversa sobre isso. Então, e por que isso é importante falar? Agora, eu quero tirar o exemplo do Rio e de São Paulo para chegar para o interior. Você imagina, isso. Se o impacto lá em cima é grande, nas capitais, onde você tem homens e mulheres capacitados aos montes, imagina no interior, naquelas guardas municipais, às vezes abaixo de 50 homens, ou ainda que seja abaixo de 100, vou colocar aí. Imagina quando você tem um secretário que chegando, que a hora que alguém se levanta como líder já vai lá e dá um pescotapa e diz, se você continuar falando, eu vou te mandar embora. Não, vamos lá, Léo, aí é melhor o exemplo também. Porque quando eu falo que 99% não serviu para nada, é de pequena a grande cidade. Então agora vamos para as pequenas. Nas pequenas, nós temos coisa mais séria. E aí, respondendo aquela pergunta anterior, se o comandante não for bom, então é muito mais fácil você trocar um comandante do que um secretário que é acordo político. Porque o comandante é da carreira, você vai pôr outro da carreira. Você Exato. Não vai pegar um acordo político. Então é mais fácil trocar um comandante ruim do que um secretário ruim. Então no interior é pior ainda, porque nas capitais, que a gente falou, ainda tivemos essas pessoas, mas pessoas com experiência na força policial estadual. No interior, ainda nós temos secretários que são sem nada contra as profissões, mas que não tem nada a ver com a segurança. Pedreiro, comerciante, vendedor de cachorro-quente, e etc. Quer dizer, pessoas que não têm experiência nenhuma de segurança pública vão ser secretário por acordo político. Então, se quer fazer acordo político, escolhe entre 10 pessoas que, pelo menos, têm experiência na Guarda Municipal, que são os integrantes da Guarda. Daí você melhora um pouquinho. Então, só que nesse assunto que você chegou, que é muito importante, vamos lá para outro assunto. Quando você, secretário, guarda municipal, chega ao cargo de secretário, e aí eu vou usar meu exemplo. Eu fui corregedor, inspetor corregedor, e me tornei secretário de segurança. Fui por 2 anos secretário de segurança. A hora que acabou meu período, que coincidiu com o término do mandato do prefeito, o que fizeram comigo? Tiraram da guarda e colocaram na delegacia. Então, nós temos outro problema. Quando você diz do guarda chegar ao cargo de secretário, que vai ser um diferencial, ele é ainda muito mais alvo de assédio moral, porque a parte da tropa vai vê-lo como político, vai dizer, melhor não chegar perto dele agora, que ele está queimado porque mudou o governo e não gostam dele. Então, você manter o cargo de secretário, sonhando que um guarda chegue ao cargo de secretário, faz com que ele seja ainda mais amordaçado, mais amarrado, do que se for uma pessoa estranha à corporação que goste da guarda. Na prática, isso não tem sido assim, viu, Léo? Os secretários políticos que têm entrado nas guardas, na verdade, eles querem ficar lá, no cargo, recebendo, sem fazer nada pela guarda, porque ele vai embora e para ele não interessa. Agora, o guarda, como comandante geral, como secretário, é bom ele que deixe alguma coisa, porque depois o que ele fez de bom para a guarda, ele mesmo vai poder usufruir daquilo.
Ao passo que o outro não, ele vai embora do dia para a noite, ele é de outra carreira, outra força, e não tem interesse nenhum. E eu sempre vou ressaltar, temos exceções, temos também que eu poderia nominar aqui, dar exemplos bons, mas são muito poucos no contexto total que nós vivemos no Brasil. Vemos agora também, temos o Conselho Nacional das Guardas com cadeira, um conselho de secretários que representa os municípios, que também não sei o que está fazendo. E o que nós vemos aí? As secretarias têm uma despesa muito grande com esse cargo, com toda a estrutura, que poderia ser investida na Guarda Municipal. Olha quanto economizaria. E em São Paulo já tivemos essa experiência, onde o comandante da Guarda, ele tinha a dotação orçamentária com ele gerenciava direto a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Foi um período que a Guarda cresceu muito, excelente. E o que eu falo, desses exemplos aí. No interior, piora, porque daí colocam pessoas sem currículo, sem qualificação nenhuma para serem secretários. E nas grandes cidades, pessoas que só seguram as guardas, não deixam elas avançar. Então, olha só, isso que você está dizendo, eu assino embaixo, tanto que quando eu voltei no cargo de secretário, muita coisa eu consegui usufruir, como a incorporação de 30% nos salários dos guardas, porque a gente trânsito ganhava, a estrutura de academia, tantas coisas. Só que tudo isso que nós estamos dizendo, tem gente falando aqui nos comentários, e eu agradeço a todos que estão, como será uma live de cerca de 20 minutos, para ser mais objetiva, não tem como eu ficar comentando todos, mas eu vou colocando aqui, e vocês vão nos pautando, dizendo, olha, no Rio não tem Secretaria de Segurança. Tem, não tem com esse nome, né? Porque tem outras cidades que tem de ordem pública, tem... na verdade, a Secretaria de Segurança que a gente fala é o genérico, mas eles até o nome desvirtuaram, porque criaram Secretaria Municipal de Segurança Urbana, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de tal, com um monte de nomes, mas é o que a gente falava como Secretaria de Segurança. Então, o nome pode ser qualquer um. O que interessa é que o comando da Guarda está vinculado a uma secretaria específica para a Guarda e que não faz nada para a Guarda. E quem jogava contra a Guarda acabou caindo para cima, né, Braga? Acabou saindo do cargo de comando, né? O exemplo lá do Rio, do secretário lá, que eu tenho uma consideração muito grande por ele, mas ele é uma pessoa que defende publicamente que a Guarda tem que ser desarmada. Quer dizer, totalmente contra, né, aquilo que a gente fala de prosperar a segurança pública, de proteger a própria vida do integrante, né, da Guarda Municipal. Tanto, Braga, que isso é algo que a gente percebe, que a Secretaria de Segurança Pública, ou de qualquer outro nome camuflado, não deu certo, por conta dessas questões todas que a gente apontou. Ocupada por pessoas ou que não têm noção do que é segurança pública, ou que têm noção, mas quer limitar a atuação da Guarda Municipal, os cabides de emprego, os gastos desnecessários e mais burocracia que se cria. Então, acredito que o caminho realmente seja a gente pensar em que os municípios não tenham secretarias de segurança pública e que seja ligado ao gabinete do vice-prefeito. Mas é claro, é uma ideia que nós estamos colocando. Não é algo que nós vamos dizer que todos os secretários de segurança pública não prestam, ou que não são importantes. Não, né? Mas realmente... Temos exceções aí, temos exceções. Mas como a gente sempre, numa questão de amostra, uma amostragem, a gente usa os exemplos maiores e os menores. Então, as duas grandes capitais, as secretarias não trouxeram praticamente nada de bom para as guardas. Nem em questão salarial, questão de efetivo, armamento, etc. Não se avançou. E nas pequenas, a gente tem o inverso. Tem cidades que colocaram pessoas para ser secretário de segurança, diretor de segurança, aí o nome ele pode ser geral, como o nome de comandante. Às vezes tem guarda que é comandante, que é diretor, superintendente, tem vários nomes, mas é a mesma coisa. Que também não avançaram nada, colocam pessoas completamente despreparadas e não vem me falar que para gerenciar uma questão de segurança a pessoa não precisa ter conhecimento na área, porque é uma mentira, tem que ter sim, porque senão não vai dar certo, que é o que acontece e a gente vê. E outra, Eliane, nós estamos fazendo um levantamento, quanto custa para os municípios essas secretarias? Quanto é que é gasto? E aquele gasto, quantos guardas a mais do efetivo poderia representar?
Perfeito, Braga. Nós já estamos há 20 minutos, então vamos fazer as nossas Isso. considerações. Vamos começar a fazer lives dessa forma, mais rápidas e mais objetivas, para que outros assuntos que nós poderíamos abordar, a gente aborde em outro instante. Então, todos vocês, de repente, pensam diferente, que acham que é o guarda que tem que ser secretário e tal, que pensem nesses argumentos que a gente colocou aqui. Então, faça suas considerações finais para a gente mandar um abraço para todos e até a próxima live. Então, olha, o que eu vejo é o seguinte, para finalizar, as secretarias comprovadamente não trouxeram avanços para as guardas municipais. Muitas delas são cabide de emprego, falando bem claramente. Não trouxe, gastam muito e fazem muito pouco. O comandante da guarda pode ter a atribuição da secretaria, que normalmente é a financeira, e ser ligado direto ao prefeito, e ele fará uma gestão muito melhor, porque ele vai estar fazendo uma para a guarda dele, e ele vai estar ligado ao prefeito direto, dialogando com o prefeito, falando com o prefeito. Nós temos aí secretários que sequer deixam o comandante da guarda falar com o prefeito como está a guarda. Escondem a realidade para quê? Para que ele se mantenha no cargo dele. Então, Exatamente. a gente viu que a experiência e o custo financeiro nos diz que não funcionou esse modelo. Então, se não funcionou, o que nós temos que fazer? Mudar o modelo. Mudar o modelo é o comando da guarda ligado diretamente ao prefeito, ao vice-prefeito, com o status de secretário, com as atribuições, mas sem intermediário, porque esses intermediários comprovadamente não trouxeram o que, não entregaram o que venderam. Essa é a realidade, não trouxeram o que prometeram, não traz até hoje, não é que... E a gente vê que isso tem sido um empecilho para o crescimento das guardas. Então, que eu queria deixar a reflexão inicial, e que quem tiver alguma dúvida, simplesmente veja quanto custa a sua respectiva secretaria em recurso e o que aquilo poderia trazer de bom para a guarda. Perfeito. Essa é a consideração inicial. Eu vou deixar meu abraço a todos aí. Esteja com quem sempre esteve com você. Sigam as redes sociais do Comandante Braga Oficial, no YouTube, Facebook e Instagram, Comandante Braga Oficial. E as nossas saudações em azul marinho de forma costumeira. Perfeito. Gente, muito obrigado a todos que assistiram. Compartilhe, porque vai ficar gravada assim essa live. Compartilhe para que mais pessoas passem a olhar para essa direção que eu e o Comandante Braga nós comentamos aqui sobre essa questão, de repente, da Secretaria de Segurança Pública, elas não existirem. Você vai ter status de secretaria, você vai ser ligado diretamente à Secretaria de Governo, Secretaria outra ou vice-prefeito, aí é uma questão para trabalhar localmente. Mas que vocês fiquem com esses argumentos. Então, deem o seu like, é muito importante aqui nessa live, compartilhe para que a gente possa chegar a mais pessoas. E até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Lives mais curtas, com assuntos mais pontuais, para que a gente não fale muitos assuntos importantes, mas que você não fique com nenhum deles. Só simplesmente em um self-service enorme, que você não experimenta, de repente, o gosto. Perfeito? Braga, estamos juntos, a vida é muito boa, isso vai dar certo. Até a próxima oportunidade. Saudações em azul marinho, e esteja sempre com quem esteve com você. Abraço, a vida é muito boa, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Tamo junto. Valeu. Tamo junto.